Irmãos, abra a palavra do Senhor comigo. No livro do profeta Malaquias. Aleluia. Último livro do Velho Testamento. Malaquias 4. Nós vamos ler o versículo 5 e 6. A minha versão é a NAA. O último do Velho Testamento. Profeta Malaquias, capítulo 4. A partir do versículo 5. Os irmãos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela sua palavra. Senhor, obrigada por este dia e tudo que o Senhor já falou conosco. Pela abertura deste culto, pelos louvores entoados aqui. Obrigada, Jesus, porque essa presença é real neste lugar. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem confirmado e ministrado aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pelo zelo e o cuidado que o Senhor tem para conosco, ao ponto de nos ensinar com tanto amor. Ah, Jesus, a nossa oração nessa hora é: continua falando conosco. Senhor, que aqui eu seja apenas um instrumento em tuas mãos e que eu não venha atrapalhar o seu agir nesta manhã. Antes que as suas palavras, Senhor, fluam neste altar, direto aos nossos corações, e que como ovelhas nós possamos estar sensíveis à voz do bom pastor. Nos dá, Senhor, um coração mais humilde para aprender de Ti. Revela-se a nós mais uma vez, Jesus, porque nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar? Aleluia. Mas essa semana o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Durante essa semana toda. E eu não sabia que eu ia pregar hoje ainda, mas o Senhor já estava ministrando algumas coisas ao meu coração. E tem sido maravilhoso. Assim, com os jovens, Atos 29 e o Projeto Remanescentes, tem sido maravilhoso o que Deus tem feito. E falado aos nossos corações, o quanto o Senhor tem falado. E isso tem alegrado o meu coração. E hoje pela manhã eu levantei mais cedo e tava perguntando pro Senhor: organiza, Pai, porque o Senhor tá falando a semana inteira, mas eu não sei pra onde começar. E aí, estudando um pouco, o Senhor me levou até aqui, o livro do profeta Malaquias. E Malaquias é um dos profetas menores da Bíblia, e profeta menor não porque ele era menor que os outros, mas porque ele escreveu menos que os outros. E esse é o último livro do Velho Testamento. A primeira coisa que chama atenção é que a última palavra do Velho Testamento é maldição. E eu falei assim, meu Deus. E aí eu estava lendo esse livro, hoje de manhã eu estava até comentando com a Gabi, você já leu Malaquias? Irmão, são 4 capítulos. E eu já devo ter lido em algum momento da minha vida, mas eu não me lembrava com tanta clareza o quanto o Senhor fala através do profeta. E aí, pra gente entender melhor, a gente vai um pouquinho antes disso, Velho Testamento, existiam os profetas do Senhor. Todo mundo sabe o que eram os profetas do Senhor? Amém? Glória a Deus. Os profetas falavam em nome de Deus. Os profetas eram vigilantes da aliança. Eles chamavam a atenção à idolatria e à injustiça entre os reis e o povo. Os profetas desafiavam Israel a se arrepender e a seguir o Senhor. E aí a gente vai ver lá no livro de Reis, quando os profetas começam a surgir e o reinado se separa depois de Davi. E aí temos mais profetas e vão se destacar ali Elias e Eliseu. E a gente já vai falar deles. Mas aí a palavra de Deus continua nos contando a história do povo de Israel. E a história vai se repetindo. E o povo
peca e se afasta de Deus, e o povo cai em idolatria, e o Senhor levanta o profeta e chama a atenção do povo e traz o povo de volta, e a história vai se repetindo. E aí quando a gente chega aqui em Malaquias, Malaquias foi escrito 100 anos depois que o povo retornou do exílio da Babilônia. Todo mundo lembra do exílio da Babilônia? Amém? A palavra de Deus diz que os reis estavam divididos, lembra? Lá em Reis. Então agora a gente tinha reino do sul e reino do norte, o reino de Judá e o reino de Israel. E aí o livro dos reis, 1º e 2º reis, eles vão listar pra gente esses reis e algumas características deles. Principalmente se eles eram tementes ao Senhor ou se eles não eram tementes ao Senhor. Se eles fizeram o que era bom aos olhos de Deus ou se eles não o fizeram. E a menor parte desses reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Nós vemos inúmeros reis se levantarem e se esquecerem de Deus e plantarem idolatria no povo e serem cruéis com o povo e cobrarem muitos impostos e serem injustos com o povo. Tudo que Deus tinha dito que não era para fazer. Só que aí, quando o Senhor pega e fala assim, levanta os profetas e o povo não dá ouvido aos profetas, o Senhor diz assim, olha, eu vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor. E aí o povo vai cativo para a Babilônia. E fica anos em cativeiro na Babilônia. E aí quando eles retornam para Jerusalém, quando eles retornam para sua terra, como quem sonha, nós vamos ver nos livros de Neemias e de Esdras que o templo é reconstruído, o povo está de volta à sua terra, mas adivinha, o povo não aprendeu nada com o exílio. Porque o povo que voltou da Babilônia continuava com o coração endurecido. E aqui, 100 anos depois desse retorno, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo estava corrompido de novo. O povo estava como aqueles que estavam antes do cativeiro. Mesmo após o tempo de exílio, mesmo após o cativeiro, o povo retorna e o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Você começa Malaquias, Deus começa Malaquias falando assim, ó, eu não aceito o culto de vocês. E aí o primeiro ponto, o Senhor não aceita qualquer coisa. Amém? Amém, irmão? Não tem essa de que Deus... não, Deus entende. Hoje eu não vou levantar não, porque eu tô cansado, Deus entende. Hoje eu não quero cantar porque Deus entende. Não tô bem. Hoje eu vou... hoje... Consagração dos jovens. Hoje eu tô cansado, vou dormir um pouco mais, Deus entende. Adivinha? Deus não entende. Isso, não sou eu que estou inventando, não. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Porque a gente está acostumado a crer num Deus que a gente moldou. Daí a gente pega as coisas que a gente gosta da Bíblia e cria um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente ouviu isso semana passada. A gente está querendo dizer assim, Deus, passa a minha vontade e não a sua. Não é assim. O que Deus vai dizer aqui, através do profeta Malaquias, é o culto que eu aceito é o culto que é feito do jeito que eu disse que quero receber. Deus está dizendo assim, olha, o culto que eu aceito precisa ser conforme o que eu quero e do jeito que eu quero. Então tem que fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Deus não aceita nada pela metade. Então não dá para entregar meio culto. Não dá para entregar meio louvor. Não dá para entregar um pouco de adoração. Não dá. Porque ou você entrega tudo, ou Ele não recebe nada. Assim como Ele fez com Caim. Amém? Amém? Então o culto para Deus receber precisa ser do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, com todo o nosso coração. E aí, o profeta Malaquias, o Senhor, através do profeta Malaquias, vai nos dizer que esse de todo o coração e do jeito que Deus quer, só é possível quando a gente lembra de quem Deus é. E aí, se a gente faz uma comparação com relação à quantidade de escritos de Malaquias, que são só 4 capítulos pequenos, e todo o resto, esse é o livro que, em comparação, o Senhor mais se chama de Senhor dos Exércitos.
Toda vez que o Senhor fala, ele fala: eu, o Senhor dos exércitos. Eu, o Senhor dos exércitos. Em comparação, é onde o Senhor mais repete isso. Sabe por quê? Porque Deus estava lembrando o povo: vocês precisam lembrar quem eu sou. A grandeza de Deus. O poder de Deus. Porque uma vez que eu entendo que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Santo de Israel, uma vez que eu compreendo a grandeza e a majestade de Deus, não existe outra opção a não ser entregar tudo. É isso que Ele está dizendo. Para você entregar o culto do jeito que eu quero, com todo o seu coração, você só precisa lembrar de quem eu sou. Porque nós abrimos o culto ouvindo isso. Os próprios seres viventes reconhecem: Ele é digno, e se prostram e cantam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. E os 24 anciãos tiram as suas coroas e se prostram, declarando: digno é o Senhor. Tá entendendo? Quanto mais você contempla, quanto mais você enxerga quem Deus é, a reação é essa: se prostra e adora. Reconhece a dignidade de Deus. Então, se tá faltando motivação para você adorar, busque contemplar mais a Deus. Busque ver mais o Senhor. Sabe qual é a diferença entre a nossa adoração e a adoração dos anjos? É que os anjos estão vendo. Eles estão vendo, contemplando a beleza, a grandeza, a majestade de Deus. E daí não tem outra reação a não ser essa: se prostra e adora. Aleluia. Aleluia. O livro do profeta Malaquias começa com o Senhor chamando a atenção do povo sobre isso. E aí ele vai prosseguir com uma pergunta e resposta, sabe? Ele vai trocando assim: Deus fala, o povo responde. Aí Deus responde o povo. Aí Deus fala, o povo responde. Aí o povo fala e Deus responde. E o povo tá ousado. Porque eles estão fazendo cara errado aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que o povo levava sacrifícios imperfeitos para o Senhor. Eles levavam os animais doentes, eles levavam qualquer coisa. E os sacerdotes aceitavam e ofereciam qualquer coisa. Aí Deus está falando assim: pode parar. Eu não recebo isso. E aí quando o Senhor volta e fala assim: olha, lembre-se de que eu amo vocês. Sabe o que o povo diz? Ah, o Senhor ama? Como é que o Senhor ama? Porque eu não tô vendo seu amor, não. Porque não tô enxergando a sua bondade. Eu não tô enxergando o seu amor. Tá acontecendo tanta coisa ruim. Tem tanta injustiça, tem tanta miséria que o Senhor me ama. E a resposta de Deus é: eu os amo porque eu os escolhi. Eu os separei. Eu os elegi como meu povo. Eu dei a vocês a salvação do dia que virá. Aí a gente fala: glória a Deus. Mas sabe qual é a resposta do povo? Não parece que tá compensando não, Deus. Essa história aí de seguir suas leis, não tá compensando. Porque os ímpios estão fazendo o que eles querem e eles estão se dando bem. E aí eu tento seguir as suas leis e me dou mal. Não tá compensando essa história. Ai, mano. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque quantas vezes a gente não faz isso com o Senhor? Quando dá alguma coisa errada, a gente fala assim: uau, Deus, mas o Senhor não me ama? Mas o Senhor não estava cuidando de tudo porque desandou. Caso o Senhor não tenha notado, deu errado. Quem a gente acha que é? A gente tá com mania de falar assim com Deus. E Ele é tão bom. Ele é tão misericordioso. A sua graça é tão real que Ele ainda tem a paciência de responder. Aí a resposta do Senhor começa aqui no capítulo 4. No capítulo 4, começa com o Senhor dizendo assim: pois eis que vem um dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo.
A resposta do Senhor é: vocês estão preocupados com os ímpios? Fiquem tranquilos. O dia vai chegar. Pois eis que vem o dia do Senhor e ele virá como fornalha. E a palha que está misturada, se passando de trigo, vai ser queimada. E não vai sobrar raiz nem ramo. Irmão, não é brincadeira. Porque quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Entendeu? Não é a Tainá que está ameaçando ninguém. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. E o dia virá e não vai sobrar nada. Serão queimados na fornalha. Irmão. Quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, eles voltaram com a esperança profética de que Deus enviaria o Messias, o ungido de Deus. O povo volta do cativeiro esperando o líder, o governador que Deus prometeu e que vai vir e reconstruir o reino e toda Jerusalém vai governar. É isso que eles estavam esperando. Só que como a gente viu, 100 anos se passaram e o povo só desistiu da promessa. Mas Malaquias também vai dizer que existiam os remanescentes fiéis. Aleluia. Aqueles que mesmo quando todo o povo desistiu, quando todo o povo decidiu fazer o que queria, os remanescentes fiéis se reuniam para proclamar a palavra do Senhor. Os remanescentes fiéis se reuniam para proclamar o dia do Senhor. Os remanescentes fiéis não se corromperam. E para esses o Senhor tem esperança. Porque Ele diz que vai vir o dia e vai queimar os ímpios e eles serão consumidos e não vai restar nada. Mas ele continua no versículo 2: mas para vocês que temem o meu nome, mas para vocês, os remanescentes fiéis, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Um bezerro é um filhote. E assim que ele é solto, como todo filhote, o que ele faz é sair correndo e pulando. E o Senhor está dizendo assim como um filhote quando é solto, vocês vão saltar, vocês vão correr, vocês vão se alegrar, porque o dia do juízo para os ímpios é dia de esperança para os que permaneceram fiéis. Essa é a nossa esperança, porque eis que em breve vem o dia do Senhor. Aleluia! E aí, terminando isso, ele vai dizer assim: olha, então, eu que estou dizendo isso, o Senhor dos Exércitos está dizendo isso. Por isso, lembrem-se da lei de Moisés, lembrem-se dos profetas. Olha, permaneçam fiéis, porque eu vou enviar para vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor dos Exércitos, não entre com maldição sobre vocês. E assim acaba o Velho Testamento. E aí, na maioria das Bíblias, você vai ver uma folha em branco depois disso, antes do que começa o Novo Testamento. E essa folha em branco é deixada para nos lembrar dos 400 anos de silêncio de Deus. É o que a gente chama de período intertestamentário, entre um testamento e outro. E não é que nesse tempo não foram escritas coisas, tá? Foram escritos muitos livros. Muita literatura judaica foi escrita, e é o que a gente chama de apócrifos. E eles vão contar histórias e lendas judaicas, mas eles nunca entraram no cânon bíblico. Eles nunca entraram para a formação original da Bíblia que nós temos, porque o Senhor estava em silêncio. Acredita-se que eles não eram inspirados por Deus. 400 anos que não se levanta um profeta na terra. Mas qual foi a promessa do Senhor? No último versículo de Malaquias: eu vou enviar Elias a vocês. E aí, irmão, a gente começa o Novo Testamento.
Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, os evangelhos que contam as mesmas histórias, são Mateus, Marcos e Lucas. Mas existe um pedaço da história que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele está bem no comecinho, que é quando a palavra de Deus vai nos apresentar um homem, que nós já ouvimos sobre ele hoje, que se chamava João. E vai ficar conhecido como João o Batista. Lucas começa nos contando até a história de como João foi gerado. A gente conhece essa história. Zacarias era sacerdote no templo, casado com Isabel. Eles já eram avançados de idade e eles tinham o desejo, o sonho de serem pais. E aí um dia Zacarias está lá no templo, fazendo seu trabalho como todos os outros dias. Só que o anjo Gabriel aparece para dizer assim: Zacarias, sabe a oração que você fez? Deus respondeu, você vai ser pai. Aí qual é a reação de Zacarias? Vou nada. Não, você deve ter confundido o destinatário, anjo. Porque eu não tenho mais condições. Minha esposa não tem condições. Mano, a palavra de Deus diz que a primeira reação de Zacarias é dúvida. E aí, quantas vezes a gente não faz o mesmo? Você tá orando, você tá lá firme, fazendo jejum, fazendo oração e faz campanha e sobe monte, desce monte. Aí Deus levanta o profeta e fala assim, vou fazer. Você fala, acho que não era Deus, não. Não vejo perspectiva. Sabe o que Deus faz com Zacarias? Deixa ele mudo. Fala assim, pois já que você duvidou, não vai falar enquanto o bebê não nascer. Só que o anjo vai, fala com Isabel, então começa a gerar o bebê. Ai, irmão. E a palavra de Deus diz que quando o bebê tá pra nascer e todo mundo tá, meu Deus, olha o que o Senhor fez na vida de Isabel, na vida de Zacarias vai nascer um bebê. Ninguém esperava isso. E aí o bebê nasce, e nasce um menino. Só que Deus já tinha dito que ia chamar João. Só Deus falou pra quem? Zacarias. E Zacarias tá como? Mudo. Qual que era o costume da época? O primogênito vai pro nome do pai. Daí a palavra de Deus diz que nasce e todo mundo fala assim, pois bem, é menino, vai chamar Zacarias. Isabel não vai chamar João. Aí todo mundo olha pra cara de Isabel e fala, coitada, tá passada. Vai chamar Zacarias. E ela não vai chamar João. Aí vão atrás de quem? Do pai da criança. Só que Zacarias tá muda. Daí ele pega uma luzinha e ele escreve, o nome do menino é João. Assim que isso acontece, a palavra de Deus diz que a boca de Zacarias se solta, sua língua se solta, sua boca se abre. E a primeira palavra que sai da sua boca é, o nome do menino é João. Aleluia, irmão. A palavra de Deus diz que quando o povo que estava ali em volta vê isso acontecendo, fala, rapaz, esse menino aí não vai ser qualquer coisa não. Tem alguma coisa aí. Porque esse nascimento não é normal. Ai, irmão. Só que João era cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe, porque a palavra de Deus diz que quando Isabel está grávida e Maria chega grávida, o bebê reconhece o bebê dentro de Maria. E a primeira palavra de Isabel é essa, salve a agraciada mãe do meu Senhor. Irmão, quando Deus faz, não dá para questionar. Tá entendendo? Amém? Amém? Aleluia. E aí a palavra vai dizer que João Batista, no capítulo 3 de Lucas, João Batista veio a palavra do Senhor, é assim que diz? Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. E aí, meu Deus, acabou meu tempo. E aí, o que eu quero nos lembrar hoje é da promessa que havia sido feita em Malaquias. Porque todos os evangelhos, os 4 evangelhos, vão fazer questão de citar que João começou a pregar e esse João era o que estava cumprindo a promessa de Isaías, como o Zé falou no começo do culto. Ele estava cumprindo a profecia de Isaías, de que a voz do que clama no deserto viria para preparar o caminho do Senhor. Só que em Mateus 11:14 e em Mateus 17:11, de 11 a 13, Jesus, o próprio Jesus, vai dizer assim,
Esse João, já que se vocês querem um sinal, esse é o Elias que tinha sido profetizado lá por Malaquias. Se vocês ainda estão em dúvida, esse é o Elias que tinha sido profetizado lá. Aquele que viria com o mesmo espírito e ousadia de Elias para preparar o caminho para mim, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não, João não era qualquer coisa não. Jesus vai dizer que dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João. Você quer ouvir isso do Senhor? Você já pensou, tipo assim, eu acho que eu ia querer ouvir isso do Senhor. Já pensou? Dentre as nascidas de mulher, ninguém é maior que a Ingrid. Já pensou? Que honra! Só que a lógica do reino de Deus é diferente da nossa. Porque a gente tem o hábito de equiparar honra com glória, honra com reconhecimento, honra a gente compara com conforto. Esse mundo ensina pra gente que honra é isso. É ter do bom e do melhor, é estar nos melhores lugares, é estar cercado das melhores pessoas. Só que João abriu mão do seu sacerdócio, de estar no templo, de estar na sua vida, com a sua família, para pregar no deserto, vestido com pele de animal, comendo gafanhoto e mel. João abriu mão do conforto mesmo sabendo o final da história. O final da história foi a cabeça dele servida em uma bandeja de prata. O ministério de João acaba quando Jesus chega. Tá entendendo? Às vezes a gente tá querendo pregar Jesus, mas a gente não quer só Jesus. João entendia quem ele era. Servo. Servo do Senhor. Quando Jesus chega, o ministério dele acaba. E João sabia que ia ser assim. Só que por que Deus compara João com Elias? Lembra de Elias? A gente ouviu na quarta-feira. Elias, o profeta do Senhor, ousado. Ele vai e fala pela palavra dele e não vai chover, e não choveu. Porque Deus honrou a palavra dele. Ele não tem medo, ele vai, ele confronta Acabe. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui, rapidinho, porque era isso que o Senhor estava ministrando no meu coração. O cenário em que Elias aparece, irmão. Lembra lá? Os 6 se desistiram do Senhor. Os 6 se afastaram do Senhor. Os 6 já não queriam mais ouvir a voz de Deus. E no tempo de Elias existia um rei chamado Acabe que tinha casado com a Jezabel. E Jezabel não só traz os seus profetas de Baal e de Acera, e Acabe não apenas institui o culto a Baal, mas ele caça e mata os profetas do Senhor, junto com sua mulher. E aí Elias está nesse cenário. O governo está corrompido, o povo está sofrendo, e a religião não existe mais. O povo está com medo de dizer que serve a Deus. Tá todo mundo adorando a Baal. Não tem mais profeta. É nesse cenário que Elias surge. Parece semelhante para você? Parece familiar? O governo está corrompido. O povo olha para o governo e não tem esperança. Você olha as notícias de economia, não tem esperança. Você olha as estratégias, tudo que sai de notícia de governo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E não há esperança. Você pensa assim, meu Deus, o que vai ser de nós? Daí você olha para a religião e tem corrupção na religião. E tem pessoas feridas pela religião. E tem pessoas usando o nome de Cristo para machucar outras pessoas. Para se enriquecer, para se vangloriar, corrupção de todos os lados. E um povo faminto, moribundo, sedento por mais de Deus. É nesse tempo que o Senhor levanta Elias. Elias vai lá, diz que não vai chover. Depois Elias volta lá. Obadias acha ele e fala assim, pode dizer para cá porque eu queria ver ele. A gente ouviu isso na quarta. Tá fresquinho na cabeça. Diz que eu já tô querendo encontrar mesmo. Traz os profetas de Baal, de Acera, traz todo mundo. E a gente vai fazer um culto. E a gente vai preparar o altar. E o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Irmão, era um Elias quanto 850. Rodeado por um povo que nem sabia mais quem era Deus.
Mas quando o Senhor encontra um remanescente fiel, quando o Senhor encontra disposto e disponível, ainda que o cenário seja esse, em nenhum lugar haja esperança, sabe o que o Senhor faz? Ele responde com fogo. Ele responde com fogo. Ele ainda é o mesmo Deus. E quando o Senhor responde com fogo, irmão, não é com barulho, não é com teatro, não é com encenação. Quando o Senhor responde com fogo, a reação do povo é uma só. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor responde com fogo. E o que vem do todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Aquele povo que não queria mais saber do Senhor, aquele povo que estava escondido, amedrontado, faminto, necessitado, agora está prostrado, clamando: só o Senhor é Deus! Porque Deus responde com fogo. E Deus só precisa de disposto. Ai, irmão. E daí eu fiquei: Senhor, mas por que comparar João Batista com Elias? E aí lá no capítulo 3 de Lucas a gente vai ver, porque era bem semelhante o que João estava vivendo. Na época de João, capítulo 3 de Lucas começa apresentando um monte de tetrarca. Sabe o que é isso? Existia um rei para cada quarta parte. Então existia Roma e o imperador de Roma. E existia um rei para cada 1/4 de Israel e das terras. Ou seja, a política estava corrompida. O povo estava sofrendo nas mãos de políticos maus, que não se preocupavam com o bem-estar do povo, mas que estavam abusando do povo, subjugando o povo. A política não trazia esperança. Só que aí nesse mesmo comecinho do capítulo 3, Lucas vai dizer que existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Quantos sumos sacerdotes Deus mandou ter? 1 sumo sacerdote. Só que nessa época tinha 2. Um oficial e o outro que mandava por trás. Mas era tão claro que ele mandava que todo mundo dizia que tinha 2 sumos sacerdotes. Porque a religião também estava corrompida. O sumo sacerdote, que era o cargo mais alto do judaísmo, agora era comprado a ouro. A religião estava corrompida. E o que sobra? Um povo faminto, moribundo, sedento por Deus. 400 anos que não aparecia um profeta. Não tinha esperança no governo, não tinha esperança na religião. Tá pegando a semelhança? Exatamente como era nos dias de Elias. Exatamente como é nos nossos dias. Mas é nesse tempo que veio a palavra do Senhor a João no deserto. Ei, irmão, se você está no deserto, presta atenção, afina os ouvidos, porque a palavra do Senhor te alcança no deserto. Nesse tempo, é para essa geração. E o Espírito de Deus pega João, tal como foi com Elias. Porque João não queria saber se era rei, se era fariseu, se era líder, se deixava de ser. Fazia 400 anos que não tinha um profeta na terra. Imagina, qualquer pessoa coerente ia dizer para João assim: João, vai com calma, João. Faz 400 anos que Deus não fala. Começa com uma coisa mais suave, João. Mas como é que João começa? Arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino de Deus. Para de se preocupar com o que as pessoas vão achar do que você está falando. Para de tentar tornar o evangelho mais palatável, mais agradável. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque nesse tempo o Senhor está esperando os seus remanescentes. O Senhor está procurando os seus nazireus. O Senhor está levantando profetas aqui na nossa nação, que nós possamos estar dispostos, porque não vai ser fácil, não vai ser confortável,
Mas a nossa esperança é Ele. Você cantou aqui hoje de manhã. É por Ele. Que a nossa vida seja gasta por Ele. Que em nós haja essa certeza, é tudo dele, irmão. Porque eu estava perguntando para o Senhor essa semana, enquanto Ele falava essas coisas, eu assim, mas Deus, tá tão difícil. E o Senhor dizendo que nós temos que ser remanescentes, que nós temos que nos levantar, que nós temos que pregar a palavra. E você olha para o lado e fala assim, mas como? Como eu vou pregar esperança se não tem esperança no governo? Como eu vou dizer que vai ter paz se não tem paz nem no meio da igreja? Como que eu vou pregar, Senhor? O Senhor está te dizendo, é nesse tempo, filho, as circunstâncias não precisam estar favoráveis, porque é nesse cenário caótico e incerto que Elias se levanta como profeta de Deus e todo o povo reconhece que só existe um Senhor. É nesse mesmo cenário caótico e incerto que João se levanta no deserto. No deserto. Não era num templo confortável, não. E a palavra de Deus diz que as multidões iam para onde? Para o deserto. Para ouvir João. E aí continua a pregação de João dizendo que depois que eles ouvem isso, o povo, sabe qual é a reação do povo? A reação do povo não é ir embora. A reação do povo não é questionar quem João acha que é. Porque João, meu irmão, tava falando pra eles assim, ó, vocês são uma raça de víboras. O reino de Deus é chegado, ó, se arrepende enquanto dá tempo. Vocês estão achando o quê? Que vocês são filho de Abraão? Se Deus quiser, Ele faz dessa pedra filho de Abraão. É isso que João tava falando pro povo. Mas a reação do povo é dizer assim, João, o que a gente tem que fazer? João, o que eu preciso fazer pra viver isso aí que você tá me dizendo? E aí a palavra diz que João responde para os pescadores, João responde para os cobradores de imposto, João responde para os soldados. Tá entendendo? A multidão que vinha ver João lá no deserto tinha pobre, tinha rico, tinha soldado, tinha crente, tinha desviado, tinha ímpio. Todo mundo ia ouvir a palavra de João. Então para de escolher para quem você acha que merece ouvir Jesus. Porque é isso que a gente faz. A gente fala assim, vou falar de Jesus pra ele não, ele nem vai dar ouvido. Não. Quem é você pra escolher? Abre a boca e fala do amor de Cristo pra todo mundo, irmão. Pra todo mundo. E João tava pregando pra fariseu, João tava pregando pra cobrador de impostos, João tava pregando pra soldado romano, João tava pregando pra todo mundo. E a mensagem era uma só. Ó, para de roubar. O dinheiro que não é seu, para de pegar. Para de mentir, cobra o imposto justo. Ei, soldado, se contenta com o seu salário. Para de aceitar propina. Ei, acabou. Muda de vida. Você quer saber o que tem que fazer? É isso. Começa a viver diferente. Pois é chegado o reino de Deus. Quando o Senhor encontra um disposto e disponível, Ele responde com fogo. E a reação do povo é se prostrar, se arrepender, mudar de vida. É isso que o Senhor está esperando de nós neste tempo. Para esse tempo. Eu já passei do tempo, mas eu queria compartilhar uma história com vocês rapidinho. Existia uma missionária chamada Helen Rosbier. Ela é inglesa. A Gabi me mandou uma mensagem, a Tamiri citava isso e eu fui atrás de descobrir quem era essa mulher. E ela viveu por 91 anos, ela morreu em 2016, é super recente. E essa mulher, ela era inglesa. E ela foi pro Camboja, deixa eu ver se era isso mesmo, pro Congo, na África, quando ela tinha 28 anos. Ela era médica e enfermeira. Ela foi pro Congo na época em que havia ali uma guerra civil. Os cristãos daquele lugar, eles eram perseguidos, eles eram sequestrados e massacrados e mortos. Mas ela foi pra lá, numa missão. E daí quando ela chegou lá, ela abriu uma escola de enfermagem. E ela
capacitou as africanas daquele lugar a atenderem enfermos. E aí ela começou a orar porque não tinha hospital. Ela só orou. E lá de Londres veio o dinheiro. Ela construiu um hospital com capacidade para 100 pessoas. Enquanto ela estava lá no Congo fazendo a obra do Senhor, sabe o que aconteceu? Ela foi sequestrada. E ela ficou anos em cárcere. E ela mantinha um diário nesse tempo. E chega uma hora que ela escreve assim que ela apanhou, que quebraram os dentes dela, que arrancaram os dentes dela, que puxavam os seus pés, as suas mãos, que teve um dia o mais terrível de todos, que abusaram dela. E nesse dia ela falou assim: Deus se esqueceu de mim. E nesse mesmo dia veio a palavra do Senhor ao coração dela, dizendo assim: filha, eu não me esqueci. Esse sofrimento não é seu, é meu. Irmão, ela sai do cativeiro depois de anos e ela volta para a Inglaterra. E ela fica 1 ano internada se tratando dos ferimentos daquele cativeiro. Quando ela recebe alta do hospital, adivinha o que ela faz? Vou voltar pro Congo. Daí a igreja fala assim: tá doida, não vai? Agora tá mais perigoso. Agora a situação lá tá pior. Ela: não, vocês não estão entendendo. Eu vou voltar pro Congo. Se vocês me mandarem, eu vou. Se vocês não mandarem, eu vou sozinha. Mas Deus me quer lá, eu vou voltar pro Congo. E aí ela volta. Quando ela chega lá, aquele hospital para 100 pessoas que ela tinha construído tinha sido destruído. Não tinha nada mais. Sabe o que ela faz? Ora. E lá de Londres vem a oferta sem ela pedir nada. Maior do que a primeira vez. E agora ela constrói um hospital com capacidade para 250 leitos. E aí ela cria uma escola de médicos e ela capacita africanos a cuidar de outros doentes. Africanos que se tornam médicos e missionários. E a palavra do Senhor é pregada ali. E aí quando ela tá mais velha, ela volta pra Inglaterra. Aí o que ela foi fazer? Pregar Jesus. Incentivar o povo a ser missionário. Diz assim: galera, não fica parado não. Vai falar de Jesus. Vai pregar Jesus. E se você ouve as pregações dela, irmão, uma senhora. E ela tá cheia de fogo e poder de Deus, dizendo assim: pregue a palavra. Pegue a palavra. Antes dela morrer, pouco antes dela morrer, ela escreveu uma carta aos missionários. E eu vou ler ela para vocês. Ela escreve assim: irmão e irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Você quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do seu ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar na sua casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja se sentir respeitado e insubstituível. Deseja que os outros irmãos e missionários fiquem preocupados sobre como irão seguir a obra sem você. Você deseja cartas quando chegar em casa dizendo o quanto eles são gratos e o quanto eles devem a você. Que eles não conseguiriam sem você. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Mas não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou perceberá que não o tem. Ai, irmão. É para esse tempo que o Senhor está buscando remanescentes fiéis. É nesse tempo que o Senhor está buscando homens e mulheres dispostos e disponíveis para pregar a sua palavra, para querer Jesus e nada mais.
para entender que Jesus é mais que suficiente. Quando o Senhor encontrar, e quem der, Ele encontre em nós essas pessoas dispostas, disponíveis, Ele responde com fogo. E ninguém continua o mesmo. Que o Senhor possa encontrar em nós essas pessoas dispostas a querer Jesus. E só Jesus. E só Jesus. Do jeito que Ele quer, amém? Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.